Então, oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, louvor, adoração, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, é um Deus tão grande que o céu, ou o mar, ou a terra não o podem conter. Nós agradecemos muito, Pai, por pertencermos à sua família e porque o Senhor deu o seu Filho para nos comprar, para nos resgatar do poder do mal. Aqui estamos, vamos abrir a sua palavra, vamos ler, mas necessitamos muito da unção do seu Espírito para compreendermos tão grandes lições aqui contidas. Que a verdade venha purificar-nos e dar-nos o entendimento que necessitamos para chegarmos mais perto do conhecimento que nos vai transformar à sua imagem e semelhança. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos ler 1 de Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 6. E chegava a palavra de Samuel a todo o Israel. Ora, saiu Israel à batalha contra os filisteus e acampou-se perto de Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel. E travada a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens do exército. Quando o povo voltou ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos para nós de Siló a arca do pacto do Senhor, para que ela venha para o meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do pacto do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do pacto de Deus. Quando a arca do pacto do Senhor chegou ao arraial, prorrompeu todo o Israel em grandes gritos, de modo que a terra vibrou. E os filisteus, ouvindo o som da gritaria, disseram: Que quer dizer esta grande vozearia no arraial dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial, era como se eles dissessem assim: Então, mas nós acabamos de os vencer e eles estão a comemorar, não é? Os filisteus se atemorizaram e diziam: Os deuses vieram ao arraial. Diziam mais: Ai de nós, porque nunca antes sucedeu tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes deuses possantes? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos e portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que porventura não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles o foram vossos. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda. E houve muito grande matança, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Também foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então um homem de Benjamim, correndo do campo de batalha, chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar ele, estava Eli sentado numa cadeira, ao pé do caminho, vigiando, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. É curioso que ele estava tremendo pela arca, não propriamente pelos filhos. E quando aquele homem chegou e anunciou isto na cidade,
A cidade toda prorrompeu em lamentações. E Eli, ouvindo a voz do lamento, perguntou: Que quer dizer este alvoroço? Então o homem, apressando-se, chegou e o anunciou a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos e os seus olhos haviam cegado, de modo que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Estou vindo do campo de batalha. De onde fugi hoje mesmo? Perguntou Eli. Que foi que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disto, também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, são mortos, e a arca de Deus é tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto era homem velho e pesado. Ele tinha julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que o seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E na hora em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem deu atenção a isto. E chamou o menino Icabô. Isto quer dizer, não há glória. Dizendo, de Israel se foi a glória. Porque fora tomada a arca de Deus e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse, de Israel se foi a glória, pois é tomada a arca de Deus. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Então, os filisteus tomaram a arca de Deus e a introduziram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Adod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se eles de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Entretanto, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com tumores a Asdod e aos seus termos. O que tendo visto, os homens de Asdod disseram: Não fica conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os chefes dos filisteus e disseram: Que faremos nós da arca do Deus de Israel? Disseram: Seja levada para Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E desde que a levaram para lá, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, causando grande pânico, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e nasceram-lhes tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matar a nós e ao nosso povo. Enviaram, pois, mensageiros e congregaram a todos os chefes dos filisteus e disseram: Enviai daqui a arca do Deus de Israel e volte ela para o seu lugar, para que não nos mate a nós e ao nosso povo. Porque havia pânico mortal em toda a cidade e a mão de Deus muito se agravara sobre ela. Pois os homens que não morriam eram feridos com tumores, de modo que o clamor da cidade subia até ao céu. A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus 7 meses. Então os filisteus
chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para dizer-lhes: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como havemos de enviá-la para o seu lugar. Responderam eles: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia. Porém, sem falta enviareis a ele uma oferta pela culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão não se retira de vós. Então perguntaram: qual é a oferta pela culpa que lhe havemos de enviar? Eles responderam: segundo o sacerdote dos chefes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Isto era mesmo uma coisa pagã, não é? Ai, é mesmo um pensamento pagão. Fazei, pois, imagens dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará o peso da sua mão de sobre vós, e de sobre o vosso Deus, e de sobre a vossa terra. Porque, pois, endureceríeis os vossos corações como os egípcios, e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de os haver Deus castigado, não deixaram ir o povo? E este não se foi? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas que estejam criando, sobre as quais não tenha vindo o jugo, atai-as ao carro e levai os seus bezerros de após elas para casa. Tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro. Também metei num cofre, ao seu lado, as joias de ouro que haveis de oferecer ao Senhor como ofertas pela culpa, e assim as enviareis, para que se vá. Reparai então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu e que isto nos sucedeu por acaso. Assim, pois, fizeram aqueles homens. Tomaram 2 vacas que criavam, ataram-nas ao carro e encerraram os bezerros em casa. Também puseram a arca do Senhor sobre o carro, bem como o cofre com os ratos de ouro e com as imagens dos seus tumores. Então as vacas foram caminhando diretamente pelo caminho de Bet-Semes, seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, e os chefes dos filisteus foram, seguindo-as até o termo de Bet-Semes. Ora, andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a, se alegraram. Tendo chegado o carro ao campo de Josué, o Bet-Semita, parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Nisso, os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que se achavam as joias de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra, e, no mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. E os 5 chefes dos filisteus, tendo visto aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes, pois, são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod, por Gaza, outro, por Asquelon, outro, por Gate, outro, por Ecrom, outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 chefes, desde as cidades fortificadas até às aldeias campestres. Disso é testemunha a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, pedra que ainda está até ao dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Ora, o Senhor feriu homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor o ferira com tão grande morticínio. Disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim para lhes dizerem: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei e fazei-a subir para vós. Algum comentário?
Todos entenderam? 50.000 homens dos hebreus? Sim, Porque olharam para dentro da arca? sim. Nossa, mas então a arca estava num lugar em que todos olharam e acabaram falecendo. É, Deus tinha dado indicações específicas de que só os levitas é que podiam transportar a arca, que ninguém deveria olhar para dentro dela. Havia indicações muito claras. Agora vamos ler Patriarcas e Profetas, capítulo 57, a arca tomada pelos filisteus. Outra advertência deveria ser dada à casa de Eli. Deus não podia comunicar-se com o sumo sacerdote e seus filhos. Os pecados deles, qual densa nuvem, haviam excluído a presença do seu Espírito Santo. Mas em meio do mal, o menino Samuel permanecia fiel ao céu, e dar a mensagem de condenação à casa de Eli foi a sua missão como profeta do Altíssimo que era. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Portanto, aqui vemos que literalmente Deus estava a demonstrar o seu desagrado. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado em seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, e em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. 1 de Samuel 3:7. Supondo ser a voz de Eli, o menino foi apressadamente para junto do leito do sacerdote, dizendo: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. A resposta foi: Não te chamei, eu, filho meu, torna a deitar-te. 3 vezes Samuel foi chamado e 3 vezes respondeu de um modo semelhante. E então Eli se convenceu de que o misterioso chamado era a voz de Deus. O Senhor preterira o seu servo escolhido, o homem de cabelos brancos, para comunicar-se com uma criança. Isto, em si mesmo, era uma repreensão amarga, porém merecida, a Eli e a sua casa. Pois é. Supostamente Deus deveria comunicar-se com Eli, mas não o fez. Nenhum sentimento de inveja ou suspeita despertou-se no coração de Eli. Recomendou a Samuel que respondesse se de novo fosse chamado. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mais uma vez foi ouvida a voz e o menino respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Tão aterrado ficou com o pensamento de que o grande Deus lhe falaria, que não pôde lembrar-se das palavras exatas que ele mandou dizer. E disse o Senhor a Samuel: Eis, aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Novamente o que tínhamos visto ontem, não é? Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Antes de receber de Deus esta mensagem, Samuel ainda não conhecia o Senhor.
e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, isto é, ele não estava familiarizado com tais manifestações diretas da presença de Deus conforme eram conhecidas aos profetas. Então, isto é engraçado porque isto é alguma coisa que se aprende, não é? Eu às vezes pergunto-me se nós também estamos familiarizados com as manifestações diretas da presença de Deus. Conseguimos nós perceber quando uma pessoa está a falar pelo Espírito Santo? Eu acho que nós estamos nesse processo de aprendizado, mas nós já estamos aprendendo, sim, eu creio. Tanto em Uhum. discernir, ele fala diretamente conosco quando ele fala através de outras pessoas conosco. Uhum. Mas não temos muita familiaridade ainda com isso, pois não, Eliana? Não, ainda não. Mas eu creio, sabe, Belinha, que nesses últimos dias esse processo será muito rápido em nós, porque nós já não temos mais muito tempo. E o Senhor fará essa obra muito rapidamente em nós. É, por acaso é uma coisa que eu sempre tive muito desejo de saber, de perceber quando Deus está falando, porque eu lembro-me de uma situação em que foi na altura de Saul, do rei Saul, ah, e ele já tinha, pronto, já estava a fazer muitos disparates. E houve uma altura que ele foi ter com os profetas e ele próprio profetizou. E eles perceberam que ele estava profetizando. E houve outras situações. Eu acho isto muito interessante. Quando a pessoa consegue perceber quando é que outra está a falar, ou melhor, quando é que o Espírito Santo está a falar pela boca de outra pessoa. Eu pessoalmente tenho muito desejo de ter essa experiência. Foi o propósito do Senhor revelar-se de uma maneira inesperada para que ele viesse ouvir a tal respeito por meio da surpresa e indagação do jovem. Samuel ficou cheio de temores e pasmo ante o pensamento de ter confiado a si uma mensagem tão terrível. Pela manhã se dirigiu aos seus deveres, como de costume, mas com um grande peso em seu coração juvenil. O Senhor não havia mandado revelar a terrível denúncia, donde o permanecer ele em silêncio, evitando tanto quanto possível a presença de Eli. Tremia receoso de que alguma pergunta o compelisse a declarar os juízos divinos contra aquele a quem amava e reverenciava. Eli estava certo de que a mensagem predizia alguma grande calamidade a ele e a sua casa. Chamou Samuel e ordenou-lhe que relatasse fielmente o que o Senhor revelara. O jovem obedeceu e o idoso homem prostrou-se em humilde submissão à pavorosa sentença. O Senhor é, disse ele, faça o que bem parecer aos seus olhos. Todavia, Eli não manifestou os frutos do verdadeiro arrependimento. Confessou a sua falta, mas deixou de renunciar ao pecado. Ano após ano, o Senhor retardava os seus ameaçados juízos. Muito se poderia ter feito naqueles anos para remir as faltas do passado, mas o idoso sacerdote não adotou medidas eficazes para corrigir os males que estavam a poluir o santuário do Senhor e levando em Israel milhares à ruína. A paciência de Deus deu lugar a que Ofni e Finéias endurecessem o coração e se tornassem ainda mais audazes na transgressão.
As mensagens de advertência e reprovação à sua casa foram por Eli, dadas a conhecer à nação toda. Por este meio, ele esperava, até certo ponto, contrariar a má influência da sua passada negligência. Mas as advertências foram desatendidas pelo povo, assim como haviam sido pelos sacerdotes. O povo das nações circunvizinhas também, o qual não ignorava as iniquidades abertamente praticadas em Israel, tornou-se ainda mais audaz em sua idolatria e crime. Não experimentavam a intuição de culpa pelos seus pecados, como teriam feito caso houvessem os israelitas preservado a sua integridade. Aproximava-se, porém, o dia da destruição. A autoridade de Deus havia sido posta de lado e o seu culto negligenciado e desprezado. Tornou-se necessário intervir ele para que se mantivesse a honra do seu nome. E Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus e se acamparam junto a Ebenezer, e os israelitas se acamparam junto a Afec. Os filisteus se acamparam junto a Afec. Esta expedição foi empreendida pelos israelitas sem o conselho do Senhor, sem o concurso de sumo sacerdote ou profeta. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Voltando para o acampamento, a força fragmentada e desalentada, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? A nação estava madura para os juízos de Deus e, no entanto, não viam que os seus próprios pecados haviam sido a causa daquele terrível revés. E disseram: tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. O Senhor não dera ordem ou permissão para que a arca fosse ao exército. Contudo, os israelitas estavam confiantes em que deles seria a vitória e proferiram uma grande aclamação quando ela foi, pelos filhos de Eli, levada ao arraial. Os filisteus consideravam a arca como o Deus de Israel. Todas as grandes obras que Jeová fizera em prol do seu povo eram por eles atribuídas ao poder da mesma. Ao ouvirem as aclamações de júbilo pela sua aproximação, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós! Que tal nunca jamais sucedeu antes? Ai de nós! Quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não vinhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Os filisteus deram um encaniçado assalto, de que resultou a derrota de Israel com grande morticínio. 30.000 homens jaziam mortos em campo, e a arca de Deus foi tomada, tendo os 2 filhos de Eli tombado enquanto combatiam para defendê-la. Deixou-se assim novamente nas páginas da história um testemunho para todos os séculos futuros, de que a iniquidade do povo professo de Deus não ficará impune. Portanto, não é pelo facto de serem povo de Deus que não serão castigados. Isto é importante. A iniquidade do povo professo de Deus não ficará impune. Eu diria que esses mais ainda. Exatamente. E isto remete-me o meu pensamento para Ezequiel 9. Quanto maior for o conhecimento da vontade de Deus, tanto maior o pecado daqueles que a desatendem. A mais espantosa calamidade que poderia ocorrer recaíra a Israel. A arca de Deus fora apreendida e estava em poder do inimigo. A glória havia verdadeiramente se afastado de Israel.
quando o símbolo da presença e poder contínuos de Jeová foi removido do meio deles. Com aquele escrínio sagrado associavam-se as mais maravilhosas revelações da verdade e poder de Deus. Em tempos anteriores, vitórias miraculosas haviam sido conseguidas quando quer que o mesmo aparecia. Faziam-lhe sombras as asas dos querubins de ouro e a glória indescritível do Shekinah, símbolo visível do Altíssimo Deus, repousara sobre ela no lugar santíssimo. Mas agora não trouxera vitória alguma. Não se mostrara ser uma defesa nesta ocasião e havia pranto por todo o Israel. Ou seja, nós já tínhamos estudado sobre isto. Não é que o que nos defende de todo o perigo é a presença de Deus, é o Shekinah. Quando a glória de Deus se vai, o povo fica à mercê de qualquer perigo, de qualquer inimigo. Daí que nós devamos aprender a valorizar a presença de Deus em nós. Não se haviam compenetrado de que a sua fé era simplesmente uma fé nominal e perderam o poder da mesma para prevalecerem com Deus. A lei de Deus contida na arca era também um símbolo da sua presença. Mas haviam lançado esta questão aqui da lei. A lei é um símbolo da sua presença. E eu vou pedir-vos que abram aí as vossas Bíblias em Mateus. Não era bem este texto que eu queria. Deixem-me ver aqui outro. É de Mateus. Não sei onde é que está, mas os irmãos lembram-se certamente. Há aqui uma passagem de Mateus 7, no versículo de 22 e 23. Alguém quer ler, por favor? Muitos me dirão Ok, pode ler. Eu leio um, tu lê outro. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ok, obrigada. Portanto, nós aqui tiramos algumas conclusões. Mas não era este texto que eu queria. E alguém pode me ajudar a encontrar aquele outro que diz que, portanto, tu comeste nas nossas mesas, andaste nas nossas ruas. Lembram-se desse texto? Pronto, mas o que eu quero salientar aqui é isto. Reparem que estas palavras terríveis que vão ser pronunciadas, nunca vos conheci, elas são ditas a crentes. Elas não são ditas ao mundo, aos pagãos. Elas são ditas a crentes, porque eles dizem assim: Senhor, Senhor. Portanto, eles chamam Deus de Senhor. Supostamente, estão a reconhecê-lo como a autoridade deles. Não profetizamos nós em teu nome?
Ou seja, eles fizeram coisas em nome de Deus, supostamente são crentes, não são pagãos, não são descrentes. Fizemos isto, fizemos aquilo. Então Deus lhes vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É pecado. Pecado é transgressão da lei. Então, mas então eram crentes que transgrediam a lei, certo? Não faz sentido. O verdadeiro profeta, ele conduz as pessoas para a guarda da lei. O falso profeta conduz as pessoas para a transgressão da lei. Então, isto são crentes, são cristãos que transgridem a lei. Percebem o que é que eu quero dizer? São cristãos nominais. Belinha, esse texto Sim. que você está querendo não está ali em Lucas 13, 26, que diz assim: Então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas? É isso E ele mesmo. responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Lucas 13, Exatamente. 3 e 27. Ô, Belinha, Exatamente. posso Oi. fazer um comentário antes de tu ler esse texto? Sim. Sobre esse que a gente acabou de ler? Eu sempre pensava assim, né? Pessoas que a gente conhecia que não tinha os frutos verdadeiros e isso acontecia, questão de milagres, enfim, profetizar. Eu sempre assim, ó, provavelmente Deus ainda permite por misericórdia de quem está recebendo. Eu pensava assim. Mas aqui, né, aqui na continuação desse verso 22 embaixo, eu tenho uma referência de recebereis poder, página 202, que fala assim, posso ler? Uhum. Rapidinho. Em teu nome fizemos muitos milagres. Se aqueles por quem são realizados curas acham-se dispostos, por causa dessas manifestações, a desculpar sua negligência da lei de Deus e continuam em desobediência, ainda que possuam poder em qualquer ator de extensão, não se segue que possuam o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder do operador de milagres do grande enganador. Ele é transgressor da lei moral e emprega todo artifício de que pode lançar mão para cegar os homens a seu verdadeiro caráter. Ou seja, então, eles fazem isso, é poder Satanás. Sim. Por isso é que eles praticam iniquidade. E não E eu percebem. acho, e eu achava que ainda era pela misericórdia de Deus, pela vida de quem estava recebendo. Percebem? São coisas muito sérias, porque é que eu estou a salientar isto? E é o texto que eu queria que a Eliane referiu, agradeço, é exatamente, reparem que Lucas 13 começa por dizer assim, está a falar a entrar pela porta estreita. Versículo 25, quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, portanto já terminou a graça, e vós começardes de fora a bater à porta dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responder, não sei de onde vós sois. Portanto, reparem que depois do fechamento da porta da graça ainda há tempo, não para arrependimento, mas para, portanto, não é logo a vinda de Jesus, não é? Termina a graça, mas ainda há um tempo, este tempo em que eles vão dizer, Senhor, Senhor, e Deus vai dizer, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Ou seja, eram pessoas que estiveram na presença de Deus. Comemos e bebemos na tua presença. Certamente pessoas que estiveram na igreja e que ouviram a palavra, alimentaram-se da palavra, comemos e bebemos na tua presença. E ele vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Novamente a mesma expressão, praticais a iniquidade. Ou seja, se iniquidade é pecado, são crentes que estão em pecado. Pecado é transgressão da lei. Então eram crentes que transgrediam a lei. E, irmãos, isto nós vamos ver muito. Crentes de outras denominações, crentes,
são crentes, eles vão à igreja, eles louvam a Deus, têm hinos maravilhosos, fazem coisas extraordinárias, mas transgridem a lei. Então, é a lei que, de alguma forma, vai ajudar-nos a perceber se a coisa é de Deus ou não é de Deus. Percebem? É o barómetro. Se essas denominações, se esses profetas, se esses líderes estão a conduzir as pessoas para a guarda da lei, são verdadeiros. Se estão a conduzir as pessoas para longe da lei, para a transgressão da lei, são falsos profetas. E é aqui que nós entramos. É aqui que nós entramos. Irmãos, registrem estes textos, porque são textos que nós precisamos usar para falar com essas pessoas. E dizer-lhes, não importa os milagres que fazem, não importa se alimentam, se leem a palavra, se oram a Deus, se tocam violino na igreja, não importa se estão praticando iniquidade. Iniquidade é pecado e pecado é transgressão da lei. Percebem? Então nós temos que levar as pessoas a compreender que ainda que façam todas aquelas coisas, mas se não estão guardando a lei, e refiro-me particularmente à questão do domingo, se elas não estão guardando o sábado, elas podem fazer coisas maravilhosas, mas vão ouvir de Deus estas palavras. Então a lei de Deus é, podemos dizer assim, um barómetro. Percebem? Isto não é para espetarmos na cara deles, é para lhes mostrarmos o engano em que estão. E aqui diz, a lei de Deus contida na arca era também um símbolo da sua presença. Ou seja, se eu estou guardando a lei, quem está habitando em mim? É Deus. Percebem isto? É Deus. O Espírito Professor também diz, Belinha, que a lei é uma representação do caráter de Deus. Exatamente. E, portanto, é isto que o Senhor deseja. É habitar em nós. Porque agora não é mais o templo lá em Jerusalém. Temos que dizer isto aos nossos irmãos. Não é mais o templo em Jerusalém. É o nosso corpo. Ele é que é o templo. É em nós que Cristo quer habitar. O próprio Jesus disse, destruam este santuário e em 3 dias o reedificarei. E diz lá que ele não falava do templo, mas falava do seu corpo. E 1 de Coríntios 3, não sabeis vós que o templo de Deus, ou que vós sois o templo de Deus? Então nós precisamos, irmãos, ter estes textos na nossa mente para lhes dizer que é em nós que Ele quer habitar. Habitando Ele em nós, habita a lei. Por isso Ele disse que escreveria a sua lei na nossa mente e no nosso coração. Na nossa mente tem a ver com a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa. Pronto, era só isto que eu queria vos dizer. Para nós, irmãos, não é para nós estarmos aqui a ouvir alguém ler todos os dias. Nós estamos aqui a aprender a ensinar. Estamos aqui a aprender a ensinar. Deus precisa de alunos dispostos a serem professores. A lei de Deus contida na arca era também um símbolo da sua presença. Mas haviam lançado o desprezo aos mandamentos, aqui está. Desdenharam as suas reivindicações e contristaram o Espírito do Senhor, de modo que se retirou do meio deles. Por isso eu dizia há pouco, será que nós damos conta de quando alguém está a falar pelo Espírito do Senhor? Quando o povo obedecia aos santos preceitos, o Senhor estava com eles. Cá está.
o Senhor estava com eles para agir em prol deles com seu poder infinito. Mas quando olharam para a arca, perdão, e não a puseram em relação com Deus, e tampouco honraram a sua vontade revelada pela obediência à sua lei, serviu-lhes ela de pouco mais do que uma caixa comum. Olhavam para a arca como as nações idólatras olhavam para os seus deuses, como se ela possuísse em si os elementos de poder e salvação. Não é a arca, não é a lei, é Cristo. O grande conflito diz que o pecado de Israel foi rejeitar a Cristo. O pecado do mundo cristão é rejeitar a lei de Cristo. Ao rejeitarem a lei de Cristo, irmãos, estão rejeitando o próprio Cristo. Não importa que seja só um mandamento. E nós precisamos dizer isto às pessoas. Não precisamos citar o grande conflito. O grande pecado de Israel foi rejeitar a Cristo, ou não foi? Foi? Não queremos que este reine sobre nós. Crucifica-o, crucifica-o. Não temos outro rei senão César. Foram eles que disseram. Rejeitaram Cristo. O grande pecado do mundo cristão hoje, iludidos que têm Cristo, rejeitam a lei de Cristo. E rejeitam logo o mandamento que diz quem é que fez a lei. Transgrediram a lei que nela se continha. Cá está. É exatamente isto, irmãos. Isto é o que nós temos, o cenário que nós temos à nossa frente com os nossos queridos irmãos que ainda estão em Babilônia. Pois o seu mesmo culto à arca determinou a formalidade, a hipocrisia e a idolatria. O seu pecado os separara de Deus e ele não lhes poderia dar a vitória antes que se arrependessem e abandonassem a sua iniquidade. E mais, a nossa missão encontra-se em Apocalipse 18. Eu até gostava de ler isto numa tradução mais moderna. Não se importam que eu vá buscar a minha Bíblia em linguagem moderna? Então eu venho já. Eu vou ler aqui na Bíblia em português corrente, Apocalipse 18, diz assim, o versículo... Vamos ler a partir do versículo 1. Depois disso vi outro anjo descer do céu. Ele tinha um grande poder e o seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com voz forte, caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demónios e os espíritos imundos. Todos os tipos de aves imundas e nojentas vivem nela, porque ela deu do seu vinho a todos os povos e os embriagou a beber o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis da terra cometeram imoralidades com ela, e os homens de negócios se enriqueceram à custa da sua corrupção. Então nós estamos a ver aqui que os grandes da terra, os dominadores globais, os globalistas, como agora são chamados, não é? Eles estão intimamente ligados, não é? E se enriqueceram por causa desta Babilônia, não é? Há aqui uma parte financeira, não é? Dos empresários, dos grandes do mundo, que são os que comandam tudo, com a Babilônia. Isto é muito significativo. Então ouvi outra voz do céu que disse, saia dessa cidade, meu povo,
Saiam todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. Porque os seus pecados estão amontoados até ao céu e Deus se lembra dos seus crimes. O que eu quero salientar aqui é que para as pessoas não participarem dos seus castigos. Ou seja, é importante dizer às pessoas que, se elas continuarem transgredindo a lei de Deus, Deus não poderá livrá-los das pragas que vão cair sobre o mundo. E é por amor que nós precisamos lhes dizer para elas deixarem esse engano, essa embriaguez. É impossível uma pessoa não estar embriagada para dizer que o domingo é o sábado. É impossível. Só uma pessoa embriagada é que pode dizer isto. Estão a perceber? E é que o mundo cristão todo, com uma pequenina exceção, está aceitando este engano, irmãos. Belinha, Sim. uma pergunta. Como é que nós podemos saber, se nós também estudamos, etc, etc, que não fazemos parte também desse grupo? Porque assim, só porque guardamos o sábado? Não uma é só pergunta. porque guardamos o sábado, é porque santificamos o sábado e nós já aprendemos o que é santificar o sábado. Sim, mas é essa a distinção? É essa a diferença? É o sinal, Isso eu é sei o que é o sinal. sinal, mas o que quer dizer que os outros mesmo que façam o que fizerem, estudarem, etc., mas não tiverem a santificação do sábado, a guarda e a santificação do sábado, é considerado aqueles que estão escritos em Lucas e em Mateus. Exatamente. Mas não se esqueçam também que depois há um outro aspecto, agora já dentro do povo de Deus, portanto dentro dos adventistas, que é a questão do gemer e clamar por causa das abominações. Não é? Porque Ellen White diz nos Testemunhos Seletos que nem todos os que guardam o sábado vão ser selados. Pronto, foi por isso que eu fiz esta pergunta. Não foi mais posto fora, mas sim para nós. Nós temos esse conhecimento. Para já, a maior parte dos adventistas não sabe santificar o sábado, só o sabe guardar e às vezes nem isso. E depois existe também essa questão, nós não temos que apontar o dedo aos outros porque não o fazem, mas sim temos que chorar e clamar a Deus por eles porque não o fazem, ou por outras coisas mais, abominações que há dentro da nossa igreja. Certo? Portanto, falamos aqui de duas coisas distintas. Uma, a nossa missão para com os de fora, os que estão embriagados, que eles não sabem, não é? Que é um aspecto, a questão da iniquidade, lhes mostrarmos o que é iniquidade, que é pecado, transgressão da lei, logo eles estão a transgredir a lei, pensando que estão a guardá-la. E outro aspecto é o de Ezequiel 9, que é para nós, é para dentro da igreja, são coisas diferentes. Uma coisa é a nossa missão, outra coisa é a nossa vivência como cristãos. E nós já percebemos que há muitos que não estão guardando o sábado, estão guardando no 7º dia. Lembram-se de termos falado sobre isto? Mesmo aquele vídeo que o irmão falava sobre os pontos de decreto municipal já estar concluído, ele fala sobre como é que se santifica o sábado. Pronto, nós já estudamos isso aqui, assim, mais aprofundadamente. O sábado tem a ver com, a santificação do sábado tem a ver com a nossa mente, não é? Dado que Ele é o Senhor do sábado, só Ele deve ocupar os nossos pensamentos, as nossas conversas, os nossos sentimentos, não é? Não tem a ver tanto com a questão física de deixarmos de ir ao local de trabalho e ficarmos em casa a descansar, mas tem a ver sim com aquilo que ocupa a nossa mente. Quem é que reina aqui? Percebem? Exato, e isso não é só no sábado, isso são todos os dias, porque nós somos adventistas dos 7 dias, não só do 7º.
certo? Sim, mas aquele dia é um dia diferente. É Não específico. não há conversas, não há pensamentos, a não ser aqueles que dizem respeito a Deus, mesmo alguma coisa que aconteça, que às vezes a pessoa perde um bocado o controle, não é? Lá está. Se Cristo habitar aqui, é Ele que vai conduzir todas as coisas, não é? Então é Exato. esse, Isaías 58. tu, Aí conser- faz-me lembrar ao que existe Isaías 58. tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Portanto, é uma questão, o sábado é espiritual, não é? E todo aquele, Deus é espírito, como diz a Bíblia, e todo aquele que o adora terá que o adorar em espírito e de acordo com a verdade. Não é? A adoração não é tanto uma adoração física, mas é uma adoração da mente. Porque nós, como vocês sabem, adoramos com a mente e obedecemos com o corpo. Não é? Enquanto que os pagãos adoram com o corpo e nem obedecem com a mente. Ok. Pois, porque se Trans- nós formos assim, desculpa, Belinha, o meu raciocínio. Faz mal. Se nós realmente fizermos exatamente o que está a ser dito agora, aguardarmos espiritualmente, nós vamos conseguir fazê-lo fisicamente. O mais importante é realmente o espírito, é Cristo habitar em Exatamente. nós e dirigir todas as coisas, certo? Exatamente. Sim. Eu acho que nós nunca fizemos, eu penso que nunca fizemos aqui neste grupo, já fizemos noutra há uns anos atrás, uma série que foi sobre a santificação, em que vimos uma série de aspectos da santificação e tem a ver também com a reforma da saúde e como é que para que Deus deu a reforma da saúde? Foi precisamente para facilitar a nossa mente a praticar a verdadeira adoração. Porque nós adoramos é com a mente. Não o fizemos, podíamos fazer, não? Nós fizemos aqui há uns anos, não sei, aqueles que estavam aqui, Lira, não sei se te lembras disso. Eu E a não Estela, estava. Eu não a estava. Estela já saiu. Eu não estava, eu não estava, e não sei se mais algum irmão aqui não estaria, eu não estava, mas por acaso, se fosse possível repetir, a Selva também diz que não. Então, se fosse possível repetir, seria muito bom. Eu gostaria imenso. Não sei quanto ao resto dos irmãos, a Selva também diz que sim, seria muito bom. Sim, eu não me importo de fazer. Ó, Lira, A tu maioria, lembras-te a de... maioria não estava. A Não maioria não estava, estava. pois não. Pois, Eu também concordo que deveríamos fazer. olha, bom, então seria muito bom. Fazer uma pausa e fazer isso, porque isso para mim é o mais importante, é sabermos reverenciar o dia de Deus Sim, e o próprio Deus. por acaso é uma série, são várias, não sei se 7 ou 8 estudos, mas eu acho que são mesmo muito, muito bons e de vez em quando nós devíamos fazer essa reciclagem. Eu, por mim, Pronto, fazíamos uma paragem com este estudo e fazíamos isso. Agora, quando, cada um decide, quando por favor. quando terminar, quer dizer, terminar este estudo vai durar-nos muitos, muitos meses. Muito tempo, muito tempo. Portanto, podíamos, sei lá, quando parar este capítulo, poderíamos começar. O que é que os irmãos acham? Sim, eu creio que sempre que tiver um assunto pertinente, a gente pausa, faz, depois volta. Sim, eu achava que também era importante e mais. Eu não, até nem gostaria que fosse a esta hora. Isto porquê? Porque eu percebo que a esta hora, muitos têm dificuldade em abrir os micros e em participar. E isto era uma coisa que era importante haver participação. Nós vamos ler muita coisa do Espírito de Profecia. Não sei o que é que vocês acham. O que o Espírito Santo mandar, o que for melhor. Em qual outro horário, então, poderia ser, Belinha? Ou dia? Hum, Vai sobrar só o sábado e o domingo, né? Porque tem alguns que trabalham durante o horário comercial. Pois, o problema é que os sábados e domingos nós temos muito poucas pessoas. Eu acho Nós que teria aqui, que ser assim, Belinha. Eu compreendo o que tu dizes, epá, mas se não for assim de manhã, não vamos conseguir fazer os 7 dias ou 8 seguidos e como tu dizes, ao fim de semana ninguém está quase.
Uhum. Ok, então, se acharem que podemos fazer depois de terminar este capítulo, uma interrupçãozinha para falar da santificação. Oh, Lira, lembras-te? Eu lembro, mas eu acho muito importante repetir, Ok, porque muita gente daqui estava. sim, os que estavam nessa altura, acho que dos que estavam nessa altura só estás tu e o Adenis. Eu acho que sim. Ok, está bem. Então, vamos terminar depois este capítulo, que ainda é um bocadinho longo, mas já agora vou terminar aqui este parágrafo que diz: transgrediram a lei que nela se continha, pois o seu mesmo culto à arca determinou a formalidade, a hipocrisia e a idolatria. O seu pecado os separara de Deus e ele não lhes poderia dar a vitória antes que se arrependessem e abandonassem a sua iniquidade. Vou só ler mais este parágrafo. Não bastava que a arca e o santuário estivessem no meio de Israel. Não bastava que os sacerdotes oferecessem sacrifícios e que o povo fosse chamado filho de Deus. O Senhor não toma em consideração o pedido daqueles que acariciam a iniquidade no coração. Está escrito que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então a lei tem um papel importantíssimo, mas é a lei que Deus escreveu com o seu dedo. Não é a lei que hoje está sendo ensinada e divulgada entre os nossos irmãos evangélicos. E Belinha, olhem, aqui, desculpa. não faz mal, fala aí, Eliane. Aqui também nós podemos acrescentar a Provérbios 28:9, o Salmo 66:18, em que diz que o Senhor não ouvirá minha oração se ele contemplar a iniquidade no meu coração. Exatamente. Salmo 66:18. 66, 18. Exatamente. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Irmãos, tudo isto são textos, eu vejo, e não tinha nada disto programado, portanto, Deus está mesmo a conduzir aqui. Irmãos, isto são textos que nós precisamos saber e usar quando falarmos com os nossos queridos irmãos. E, inclusivamente, eu volto a referir, eu falo isto muitas vezes, desculpem eu falar nisto muitas vezes, porque é conosco que Deus espera contar para abrir os olhos aos sinceros. Aquele livro que eu já li aqui para os irmãos católicos, eles dizem claramente, se quiserem que eu repita, eu repito. Eu vou buscar. Repete, Belinha, sempre bom. Provavelmente que nós estamos mais próximos desse dia do que imaginamos. Este livro católico diz aqui assim: ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes se devessem eles justificar pelas Escrituras toda a sua doutrina. Portanto, eles sabem que eles não podem, pelas Escrituras, justificar a doutrina deles. Isto é a católica a falar, atenção. Haja vista o só caso da santificação do domingo. Olhem aqui. Se nos ativermos somente às Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Logo, repitamos com os adventistas do sétimo dia. Se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifiquem o sábado.
se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança. Portanto, abracem essa igreja. Onde está escrito? Que livro é esse? É o livro de Ciência e Religião do cônego José Salim, Apologia do Catolicismo, que eu mandei vir aí do Brasil, de um sebo. Esse texto também, parte dele, também está naquele que você nos mandou pelo PDF, o Desafio de Roma. Tem lá também. Sim, lá também tem um coisa semelhante, mas aqui eu acho que é tão claro, tão claro, tão claro, tão claro. Cônego Dr. Emílio José Salim, diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Campinas. Apologia do Catolicismo. Segunda edição. Rio de Janeiro. Portanto, meus queridos irmãos, guardem este texto. Escrevam-no. Mantenham-no na vossa Bíblia. Vocês vão precisar dele. Eu não estou aqui a fazer nenhuma profecia, ou se calhar até estou. Pronto. Vamos precisar disto. Belinha, Põe aí, tira foto. Eu vou tirar foto. Eu já tinha tirado uma vez, mas vou tirar, é da página 14. Eu posso tirar da página... E da referência. Olha, Sim, mas mete no grupo dos nossos estudos, porque o Canaã, já sabes, sim, sim, faz sim. favor. Sim, senhora. Portanto, Não, meus não, queridos irmãos, não é uma diz, profecia, porque o Espírito de profecia diz que a gente vai ser levado para dar fundamentação da nossa fé, né? é isso, irmãos. Eu digo-vos, eu tenho para mim, no meu coração, e eu sei que é Deus, que eu fiz um esforço grande para conseguir este livro, não encontrei em Portugal. Vou contar a história outra vez. Foi uma amiga minha, brasileira, que vivia aqui, com quem eu falei, e eu disse que queria muito este livro, e ela disse, não te preocupes que eu vou tentar falar com a minha irmã que está no Brasil, e ela vai procurar conseguir o livro. E assim foi, ela falou com a irmã aí no Brasil, procurou num sebo, achou, essa irmã enviou pelo correio para a Inês entregou à Rô, que é amiga, a Rô veio a Portugal, e eu fui de propósito daqui a Lisboa, 130 quilómetros, para ir buscar o livro. Para quê? Não é para esfregar na cara dos nossos irmãos, é para lhes mostrar que eles, guardando o domingo, eles estão a curvar-se diante da autoridade. São eles que dizem aqui. Se os protestantes se fiam só nas escrituras, que santifiquem o sábado, se quiserem celebrar o domingo é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança. Está aqui. Belinha, Sim. tem sebo virtual que a gente pode pesquisar. Isso, procurem, irmãos, procurem. Se conseguirem, comprem o livro. Para poderem mostrar aos nossos queridos irmãos evangélicos, já não são protestantes, claro. Para eles perceberem. É assim que Deus usa o seu povo. Ele quer nos usar e não é para aquecer os bancos da igreja. Eles não precisam de ser aquecidos. Oremos. Querido Deus e bom Pai que está nos céus, nós estamos aqui, Senhor, para lhe dizer que pode contar conosco. Nós temos um hino no nosso inário que é exatamente assim: conta comigo agora. E eu quero dizer ao Senhor e aos meus irmãos também que o Senhor pode contar conosco. Que o Senhor nos use como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Use-nos, Senhor. Use-nos, apesar de fracos, miseráveis, débeis, limitados, mas nós desejamos ser usados pelo Senhor para levar a luz a muitas pessoas e resgatá-las do mundo das trevas onde elas se encontram e elas possam viver a eternidade com o Senhor e conosco.
É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.